Olá a todos e todas, nossos ouvintes, nossas ouvintes aqui do podcast Entre Elas, da Escola Superior de Advocacia. Eu sou a Paula Monteiro Danese, juntamente com a Evelyn Barreto, nós temos a honra de receber mais uma convidada especial no nosso podcast para tratar de um tema que às vezes parece difícil, parece às vezes distante, mas na realidade é muito cotidiano. Então, nós trazemos a nossa convidada para falar sobre a atuação da advogada no ramo do direito societário. Eu passo, então, agora a palavra para a nossa querida Evelyn para fazer a apresentação da nossa convidada especial. Bom, uma boa tarde a todas e todos, sejam todas e todos muito bem-vindos. É com muita alegria que eu recebo aqui a advogada Ana Paula Aurora de Raffré. Espero que tenha pronunciado corretamente. A Ana sempre, eu pergunto para ela como que eu tenho que pronunciar, qualquer coisa você já faz a correção, tá, Ana? E é um prazer recebê-la, porque eu conheço e tenho convivido assiduamente com a Ana nos últimos 3 meses, em razão do trabalho que a gente está realizando na escola Camis, e eu tenho muita curiosidade, principalmente por conta da atuação empresarial da Ana, de vários assuntos que a Ana trata de forma muito específica na atuação profissional dela na advocacia. A Ana é advogada com longa experiência nas áreas de previdência complementar e saúde suplementar, bem como na área de planejamento sucessório, patrimonial e de direito societário. É sócia do escritório Raffré Brugione Advogados, doutora e mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora dos cursos de pós-graduação também da PUC São Paulo, diretora vice-presidente do IPCOM, que é o Instituto Brasileiro de Previdência Complementar e Saúde Suplementar, membro titular da Câmara de Recursos da Previdência Complementar e diretora científica e membro da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social. Também é presidente da Comissão Especial de Previdência Complementar da OAB, sócia da Camis da Unidade São Paulo e diretora da Escola Camis, que é a Câmara de Arbitragem e Mediação Especializada. É um prazer tê-la conosco, Ana, e eu já começo aqui a nossa pergunta inicial do podcast, que é: nos conte um pouco da sua trajetória no direito e o que te levou a atuar em 2 nichos tão específicos na parte empresarial, que é a previdência complementar e a saúde suplementar. Boa tarde, bom dia, Paula, bom dia, Evelyn, como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Estou vendo aqui, as duas estão bem bonitas, né? Então, devem estar ótimas. Olha só, foi muito bacana o convite que vocês me fizeram, estou muito feliz de participar aqui do podcast. Acho, aliás, a iniciativa do podcast excelente, porque a gente pode sempre bater um papo rápido, bem mais informal, mais interessante, né? Sobre aí o que a gente enfrenta nas nossas carreiras, né? E Evelyn pronunciou o nome direitinho, tá sabendo tudo. Aliás, vou te pedir para você ser o pronunciador oficial do nome. Né? Porque eu já soletrei muito esse nome na minha vida. Então, é um prazer e é muito bom falar aqui um pouco sobre a profissão, né? Sobre tudo que a gente já foi fazendo. Eu já tenho muito tempo aí na estrada e já vi algumas coisas, mas eu sou uma pessoa que sempre acredito que tenho muito mais coisa para ver, e o que eu vi sempre foi pouco. Então, eu acho que a gente tem aí no direito, né, no âmbito de todas essas relações sociais que são compreendidas pelo direito, um caminho muito longo, né, e muita coisa para estudar e para saber. Né? Se a gente pensar que faz pouco tempo, a gente não estaria vivendo essa situação aqui desse podcast, né? Eu lembro quando meu filho chegou para mim: mãe, tenho que gravar um podcast para a escola. Daí eu fiquei olhando para ele e falei assim: nossa, verdade? O que é isso? Né? A gente, em 2 anos, descobriu muita coisa, né? Enfim, e isso faz parte aqui do direito também, né? Porque não tem nenhuma profissão que se valha tanto das relações sociais como o direito. E foi justamente aí que eu foquei a minha carreira, né? Comecei aí bastante cedo, passei na universidade com 17 anos, então a gente, né, tinha uma mulheres aqui, né?
o meu pai falava assim, olha, direito não é uma boa profissão para você, apesar dele ser advogado. E ele queria que eu fosse farmacêutica, que era uma profissão mais contida, mais recatada, que eu não ia ter tantos problemas para enfrentar, não ia ser tão competitiva no mundo masculino. Então, essa era a visão do meu pai, para vocês terem uma ideia. Mas depois a gente superou essa visão e eu acabei fazendo direito mesmo. E comecei realmente na área societária, alguns grandes litígios aí envolvendo questões aí de empresas familiares, né? E também peguei um nicho que nem deve ser do tempo de vocês, porque vocês são muito novinhas, quando o Estado de São Paulo estava aí privatizando tudo, e também a União Federal, né? Estava privatizando as empresas, especialmente as empresas ligadas à área de energia elétrica. E quando chegava para fazer a avaliação da empresa, a gente se deparava com uma coisa que se chama, né? Mas era muito mais conhecido como fundo de pensão, né? O fundo de pensão, ele sempre foi aí, hoje são as entidades fechadas de previdência complementar, né? Ele sempre foi um meio de incentivo, né, para essas empresas. Vocês devem saber aí, por exemplo, era uma honra, né, trabalhar no Banco do Brasil. Quando o filho passava no concurso do Banco do Brasil, fazia festa, fazia jantar dançante, alguma coisa assim, né? Vocês gostaram do jantar dançante? E por quê? Porque o filho tinha garantida uma maravilhosa aposentadoria, né? Como se ele na ativa estivesse pelo fundo de pensão, né? Que vocês conhecem, é um grande fundo de pensão, a Previ. E o fundo de pensão foi um meio de criar o desenvolvimento aí da estrutura brasileira mesmo, né? Ele foi uma aposta do segundo PND, né? Do governo militar, e era a partir das contribuições que eram vertidas para os fundos de pensão que as grandes obras de infraestrutura foram desenvolvidas, né? Se vocês pensarem aí numa ponte Rio-Niterói, se vocês pensarem em muitas obras que a gente vê por aqui, tudo isso vinha ali na esteira até do modelo norte-americano dos fundos de pensão, né? Que passaram a ser os investidores institucionais. Então, quando a gente se deparava com isso, ali no fundo de pensão, e muitas vezes eles tinham algumas dívidas, algumas situações deficitárias na avaliação das empresas, e como isso ia ser tratado na própria privatização, né? Porque se aqueles planos de benefícios demonstrassem algum desequilíbrio, algum ponto ali fraco, né? Como isso ia ser enfrentado no edital de privatização. Então, foi aí que eu me aproximei dos fundos de pensão, porque ninguém sabia muito bem avaliar isso, e eu acabei conhecendo aí, inclusive depois quem veio a ser meu orientador no doutorado, no mestrado, que é o Wagner Balera. Nós trabalhamos juntos nisso, nessa avaliação, e entramos aí no cenário das entidades fechadas de previdência complementar. Claro, depois, com o advento da Constituição e de toda a introdução do artigo 202 na Constituição Federal pela emenda 20, a gente teve o universo da Previdência Complementar aberto e fechado, inserido ali no contexto constitucional. E isso daí fez fortalecer, naquela época, os fundos de pensão e as demais entidades de previdência complementar. Digamos assim, que se colocou mais um braço ali, né, na previdência social, na Seguridade Social como um todo. E o braço da previdência complementar, que eu me aproximei dessa forma. Daí vieram outras áreas aí, que todas decorrem um pouco do societário, do empresarial, né? Como também as relações com planos de saúde, com operadoras de saúde, as relações societárias que descambam também para a parte do relacionamento e do planejamento da sucessão dentro da empresa. Então, eu fui me aproximando dessas áreas, mas sempre com vontade aí muito grande de aprender. É isso que movimenta todo mundo. Maravilha, Ana. Muito obrigada por compartilhar a sua história, a sua trajetória conosco, falar um pouco já da área que você atua. E a gente queria também entender um pouco mais dessa sua atuação como advogada. O direito societário é, por vezes, desafiador, né? Lidar com entes privados, com empresas, ainda mais pensando nessa abertura
de multinacionais, como nós temos, né? Um movimento que não tem nenhuma tendência a diminuir, sempre a aumentar. E como que isso funciona na trajetória de uma advogada, né? Se a gente está pensando naquelas que estão começando, naquelas que já estão atuando, naquelas que talvez queiram mudar de área ou estavam em uma outra área e querem atuar no direito societário. Como que é essa atuação? Quais são os desafios da área do direito societário e quais são os desafios especificamente para você em relação ao direito societário? Paula, são muitas, assim, as vertentes, né? Se a gente for falar aqui para os jovens advogados, advogadas, enfim, o direito empresarial é um ramo muito grande, né? E dentro dele, vamos dizer, cabe um mundo, né? Então, você tem várias frentes para se especializar, né? Mas hoje, cada dia mais, nessa relação jurídica toda, seja envolvendo entidades de previdência complementar, seja envolvendo a indústria, seja envolvendo as grandes empresas, seja envolvendo a multinacional, o advogado ele tem que aprender a lidar mais com estratégia. Eu acho que é uma carência muito grande que a gente tem hoje dos advogados que ofereçam uma visão estratégica para o cliente, né? Não adianta você dizer apenas que vai entrar com uma ação, que vai fazer um maravilhoso contrato, se você não tem a estratégia para isso. A estratégia hoje se uniu a uma coisa que para as pessoas da minha geração, não para a de vocês certamente, também é um pouco mais difícil, né? Que é com a tecnologia. A gente, infelizmente, eu não nasci com o celular na mão, né? Ele apareceu um tempo depois, no formato de um grande tijolo, depois ele foi diminuindo um pouquinho, mas ele, né? A gente não tinha tecnologia tão arraigada na nossa carreira, né? Para vocês terem ideia, eu fui estagiária da Procuradoria-Geral do Estado, né? E na Procuradoria-Geral do Estado, quando você chegava, eles te davam um bloco de papel timbrado, né? E o acesso a uma maravilhosa máquina de escrever, sem direito a branquinho. Então, quando você datilografava aquilo em 5 vias a petição, e 5 vias com carbono, vamos contar para o pessoal que é carbono. Carbono é aquilo que tira a cópia, é um papel preto que suja a mão que você coloca ali entre as folhas para saírem as 5 vias. Não é só mandar imprimir as 5 vias. Eles tiravam esses acessórios super úteis, né? E era com o que você convivia. Então, a tecnologia para uma geração como a minha caminhou um pouco mais lentamente, mas hoje ela é indispensável. Se você não for um advogado que tem uma visão estratégica, junto com uma boa vontade com a tecnologia, você não vai ajudar muito o seu cliente, né? Bom, vocês vão me perguntar, mas o advogado especializado, como ele funciona? Não, você tem que ser estrategista na sua especialização. Então, eu não posso chegar para o meu cliente e dizer assim, olha, eu tenho aqui uma dívida com o meu fundo de pensão, eu tenho que equacionar essa dívida, né? Vamos usar a previdência complementar mesmo como exemplo. Poxa, mas para ele equacionar a dívida, ele tem a controladora dele que está no exterior, ele tem que fazer um contrato, ele tem que ver se essa dívida é realmente equacionável, como ela será equacionável, e você tem que saber oferecer toda essa solução. Se você só sabe uma parte, isso não adianta. Então, o advogado, é claro, vamos pegar uma área qualquer, uma área trabalhista. Vamos dizer, você vai dar uma solução para o cliente apenas daquele litígio ou você vai dar uma solução para que ele, por exemplo, cesse de ter tantos litígios, para que ele corrija alguns pontos que não estão corretos, para que ele leve isso, por exemplo, para uma outra forma adequada aí de resolução do conflito. Você tem que oferecer alternativas. E esse é o segredo do advogado que quer se destacar aí numa carreira.
Ana, muito obrigada. E assim, eu acho que eu vou ter que pegar o gancho, que essa é a beleza do podcast, que é não engessar, não obstante a gente tenha feito aqui um roteiro, mas a temática do nosso podcast, entre elas, é justamente mostrar um pouco das alegrias e das agruras de você ser uma mulher na carreira do direito. E eu fiquei muito sensibilizada com o seu testemunho de que, pelo que eu pude entender, você foi, inclusive, desincentivada a fazer o curso de direito pelo seu pai, porque achava que, talvez não vai ser tão, vai ser algo muito, não digo conflituoso, mas a gente sabe que não é uma carreira fácil, né? E você compartilha, tanto comigo quanto com a Paula, de algumas vertentes. Você também tem a sua carreira acadêmica e tem uma carreira, para além de ser uma carreira como advogada, o seu nome estampa o seu escritório. Então, você está à frente do seu escritório há mais de 15 anos. E eu queria que você compartilhasse um pouco conosco, porque às vezes o que eu percebo é que, sim, nós temos muitas mulheres no direito hoje. Então, nós temos muitas professoras universitárias. A impressão que eu tenho, não é uma área que eu atuo, mas na parte de concurso, as mulheres passam bastante, estamos pareando, se não somos maioria, mas sempre numa questão assim, mas é mais tranquilo. E quando a gente vai para a área que eu chamo uma área mais corporativa, principalmente trazendo aí, você está no nome do seu escritório, você está à frente, a coisa muda um pouco de figura, né? A gente sabe que é um pouco mais, como talvez era o que seu pai não queria que acontecesse com você, assim, é mais pegado, né? Tem que ter muito trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de como é você estar à frente de um escritório de advocacia. É verdade, Evelyn. Digamos assim que talvez o meu pai naquela época já fosse uma exceção, já existiam muitas mulheres ali no direito. Aliás, as mulheres estão no direito há muito tempo, né? Mas a verdade é que a pergunta que você está me colocando, ela vale não só para o direito, mas vale para mulher empresária, né? Esse o ponto. A gente pode ter qualquer profissão, mas se ela é uma profissão autônoma, se eu não entrei aí para um concurso, se eu não, você vai ter que ter uma busca constante de administrar uma empresa, né? Eu faço direito empresarial para os meus clientes, mas aqui tem uma empresa também que a gente tem que tocar, né? E essa parte era que talvez a que o meu pai tinha um pouco de receio. Porque quando você tem uma empresa, você corre riscos constantes. E você sempre tem que batalhar na busca do cliente, né? E essa batalha significa relações constantes com pessoas, ideias de inovar, como sempre revisar o seu escritório. Você não tem uma vida estanque à frente de uma empresa, né? E vai dizer que é uma peculiaridade brasileira, que é mais difícil ter empresa no Brasil? Não é. É difícil ter empresa em qualquer lugar. Você aqui pode sofrer mais algumas questões burocráticas, você pode ter alguns sobressaltos a mais, ter uma segurança jurídica menor, mas a verdade é que ser empresário é difícil em qualquer lugar, né? E a mulher empresária, ela muitas vezes ela ainda não conseguiu se desvencilhar de alguns preconceitos que ela mesma às vezes causa para ela, né? Será que eu sou capaz de chegar lá e captar aquele cliente? Será que eu sou capaz de ir lá e tentar uma aproximação com esse grupo empresarial, né? Um pouquinho ali, você não tem tantos limites ali para isso. Você tem que abrir um pouco os seus horizontes de relacionamento, de networking, né? E isso, às vezes, a mulher, ela pode sofrer preconceito, mas ela também acha que ela não tem, muitas vezes, a capacidade e a liberdade de fazer isso. A vida acadêmica para a mulher também hoje ela é muito mais aberta, muito, nossa, já era, né? Mas também há de se ter vontade e
a própria pessoa tem que saber que ela não tem essa limitação, né? Porque se eu já saio de um pressuposto que eu tenho limites, daí eu não vou ali muito longe. E é o que acontece para você ter uma banca, né, de advogados, como a gente chama, você precisa saber que você vai ter que administrar uma empresa. E o quanto você está preparado para administrar essa empresa, para administrar clientes e para administrar pessoas. Né? Que essa é a tarefa, essas 3 tarefas são as que você tem que fazer hoje aí e conciliar todas elas. Acho que deixou muito claro essa sua resposta para a Evelyn, mas tocou num ponto que a gente, desde o primeiro episódio do podcast, como a podcast trazendo mulheres para falar sobre diversos temas, não é a primeira vez que nós temos esse relato, né, de diferentes áreas do direito, diferentes áreas da ciência, em que as mulheres elas passam por esse desafio de se compreender mulher nessa área. E as diversas discriminações que antecedem a carreira ou durante a carreira, que impacta muitas vezes na própria escolha sobre uma determinada carreira ou no desenvolvimento dessa carreira. A gente pode falar desde essa questão social até nesse impacto que a gente hoje já tem um nome, né, que anteriormente a gente não tinha, que é a tal da síndrome de impostora, que abarca tantas mulheres, né, na nossa sociedade. E é um desafio duplo, né? Porque o direito, como você menciona, e ter uma empresa no Brasil é desafiador em qualquer lugar. Ser uma mulher nesse ambiente é um duplo desafio. Então, trazer a sua experiência é maravilhoso, né? Gratificante poder aprender com você. E aí, aprendendo também com você, aproveitando o nosso tempo em conjunto, você atua em outras áreas também, outras áreas acabaram surgindo na sua carreira, e a gente queria entender também um pouquinho sobre isso. Como que nasceu o seu interesse, o seu entusiasmo pela resolução de disputas, principalmente quando a gente está falando sobre soluções extrajudiciais na sua prática, na previdência complementar, saúde suplementar, enfim, como que surgiu? Porque também é uma outra área que foi agregando. Então é bom para quem está nos ouvindo entender que, seja do direito ou não, a nossa linha profissional ela não é nada linear, nunca será. Se ela for, ela não é algo que nos motiva, né? A gente sempre vai agregando, aprendendo. A Ana também trouxe seu relato, né, como estagiária, como a tecnologia também impacta, como o desenvolvimento do direito muda as nossas escolhas e como aprender com essas novas áreas e abarcar, né, abraçar essas novas áreas. Então, Ana, se você puder compartilhar um pouquinho sobre a sua experiência aí na resolução de disputas, como isso surgiu e como isso é no seu dia a dia. Paula, você tocou num ponto, né, que eu acho que a primeira coisa que quem faz direito tem que ter dentro de si é assim, que o direito é ciência, né? A gente aqui que estudou bastante teoria geral, né, do direito, né, seja no mestrado, no doutorado, em todo aquele ciclo que a gente tem que cumprir, a gente viu a dificuldade que o direito teve para conseguir, né, se consagrar como uma ciência, diversamente da matemática, da física, né, que nasceram naturalmente como ciência. A gente precisou de uma lógica jurídica, de um círculo de Viena, né, para levar isso adiante. E isso daí foi fundamental para mim, sabe? Porque quando eu vi que o direito é uma ciência, a ciência ela sempre avança, né? Então, se eu tenho em mente que a minha profissão é uma ciência, a ciência caminha. Ela caminha como caminha a humanidade, né? E no nosso caso, ela ainda é uma ciência que está ali no âmago do convívio social, né, da sociedade. Não existe sociedade, por mais primitiva que seja, que não tenha algum tipo de regra, né, vigindo entre elas. Então, isso daí foi fundamental para eu entender que o direito ele avança, né? E como ele avança, a gente sempre tem que procurar onde ele vai se resolver. Porque o direito ele surge para que as pessoas estejam pacificadas. Né? A gente esquece, né? Fala assim, não, direito é briga. Não, direito não é briga. Pelo contrário, direito é pacificação. Você não tem regra, você não tem norma para brigar. Você tem norma para não brigar.
né? Então, o litígio, o conflito, ele é uma exceção. E nada se resolve no direito se esse conflito não for pacificado. Então, a gente tem que ter meios adequados de pacificação que não necessariamente passam pelo Poder Judiciário. É essa a questão toda, né? Você vê, por exemplo, você estava me colocando de plano de previdência complementar. Na maioria dos outros países, a previdência complementar, os planos, eles não têm questões jurídicas, brigas, conflitos, lides. Não tem. O participante, ele está lá como um associado daquilo. Ele tem interesse que aquele mutualismo que tem no plano, né? O plano é um por todos, todos por um, na verdade, né? Você quer que o plano vingue para quê? Para lá, quando você chegar na sua idade lá, você receber o seu benefício. É isso que você quer. Você não quer ficar brigando com o plano. Então, quando você fala em outros países que aqui no Brasil existe uma litigiosidade extrema na Previdência Complementar, que a pessoa entra lá com ação contra o plano por qualquer motivo, por qualquer diferença nas verbas trabalhistas, todo mundo fica, mas poxa, como? Mas quem vai pagar essa conta? Porque lembre-se, se a gente vai falar de um fundo de pensão, é uma entidade sem finalidade lucrativa. Então, quem paga a conta? Né? Eles se interessam por isso, e aqui existe uma litigiosidade extrema. Você tem aí, fácil, entidade de previdência complementar com 10 mil ações, 15 mil ações em andamento, né? Ora, isso daí não está pacificando nada. Na verdade, isso está onerando o plano, está desestimulando a que empresas tenham planos de previdência complementar, né? Vocês têm ideia, hoje saem pesquisas relacionadas à previdência complementar, né? E o que é a previdência complementar? É você ter uma aposentadoria lá quando você ficar velho, complementar aquela do regime geral de previdência, que é mínima, né? O regime geral de previdência é um benefício mínimo. E o regime complementar, ele perde clientes, ele perde empresas interessadas, principalmente naquilo que a gente chama de previdência complementar patrocinada, porque, poxa vida, quem quer entrar para ter um monte de regra, com um monte de ação judicial, com briga? Que empresário você convence a querer fazer um plano na previdência complementar fechada, né, para os empregados? Não vai querer. Ora, se eu tivesse meios adequados para esse conflito não existir, se eu tivesse câmaras de mediação atuando nisso, se eu tivesse a arbitragem como modelo, se eu tivesse meios céleres de solução, muito mais confiança jurídica eu traria para toda essa relação, que é bastante intrincada, né? Porque é uma área muito regulada pelo próprio Estado, né? Porque tudo aquilo que o Estado delega, ele fica lá com a mãozinha dele regulando. Então, os meios adequados de solução de conflitos, eles se encaixam muito bem em tudo isso, né? E se encaixam sobremaneira o quê? No direito, né? O advogado, ele não pode achar que a profissão dele está limitada ao Fórum João Mendes, aqui em São Paulo, ou fórum, né? Não é lá que está tudo. Está uma parte, sim, o judiciário, ele é necessário, eficiente em alguns cenários. Em outros cenários, você pode ter outros métodos, né? O sistema multiportas está justamente aí para você entender. E tem um ponto, nós saímos, infelizmente, ainda hoje, das universidades, e eu digo isso como professora, achando que na arbitragem, na mediação, especialmente na mediação, o advogado não vai ser mais necessário, ou numa negociação. Muito pelo contrário, o advogado que sabe fazer isso, o advogado que incentiva isso, ele tem o cliente certo e feliz. Sabe por quê? Porque o cliente vai ter uma solução. Ninguém está indo... Claro, a gente tem exceções, né? Tem gente que aciona o judiciário por outros interesses. Que esse grupo aí a gente não vai tratar aqui. Mas vamos tratar da grande maioria das pessoas que vai para o Poder Judiciário de boa fé.
essas pessoas querem uma solução para o conflito, não é só via o judiciário. Na verdade, a grande questão é o próprio advogado se sentir confortável com outros meios de solução do conflito, né? Então, eu me aproximei dessa área justamente porque a gente tem que oferecer outros meios para o cliente resolverem suas questões. Não é só entrar com uma ação judicial. Muito embora eu tenha aqui no escritório um contencioso imenso, aí, né? E muitas ações em andamento, mas a gente sabe que ele não é a única forma de solução e nem deve ser. Bom, Ana, me parece, de novo, né, que a sua trajetória com o direito, ela foi meio um caminhar intuitivo e de oportunidades, como você disse, ó, lá atrás, quando eu me formei, numa época de privatização das empresas, e por isso que você começou a se engajar e atuar na parte da Previdência, e a mesma coisa com mediação e arbitragem ou meios adequados lato sensu. No caminhar aí da sua trajetória, você começou a sentir necessidade de novas estratégias jurídicas serem propostas para os seus clientes, outros arranjos, né? E continuando o seu caminhar, porque muitas... você está mais na pós-graduação, eu e a Paula, a gente está muito na graduação, né? E é muito comum as alunas virem perguntar, ué, mas por que você escolheu essa área, né? E aí eu acho que eu também respondo um pouco como você. Foi intuitivo, foi acontecendo, eu acabar desembocando na resolução de disputas. Mas fazendo um exercício aí de futurologia e continuando esse seu caminhar na sua trajetória, na sua atuação profissional, o que você vê, né? Tanto para a Previdência quanto para a saúde, fazendo essa nova estratégia por meios adequados, o que você vê de crescimento, seja de novas áreas na parte empresarial, porque eu acho que já ficou bem claro aqui para a gente que você é uma advogada de pessoas jurídicas, né? Então, assim, eu vou propor e vou trazer propostas jurídicas, estratégias jurídicas para pessoas jurídicas. O que você vê no futuro? Quais são as áreas que vão agregar já nesse seu nicho específico de atuação? Olha, Evelyn, realmente a trajetória de uma pessoa em qualquer profissão é uma trajetória onde a pessoa tenha sempre sede de conhecimento, né? A trajetória é feliz se a pessoa tem sede de conhecimento. Se ela não tem a sede de conhecimento, ou se você chegou num ponto de arrogância que você acha que sabe tudo, daí acabou. Né, assim, acabou, porque você não vai atrás de mais nada, você acha que aquilo é suficiente e você muitas vezes até se acomoda. Eu acho que o que me fez sempre ir atrás de novas áreas, isso que você diz é intuitivo, é porque eu sempre achei que a gente tem coisas a fazer, né? E a ir buscar. Então, você vai buscando, você vai se interessando, né? Eu saí da faculdade achando que eu ia me dedicar à área ali do direito constitucional e tal, que era o que eu gostava. Então, eu achava, né? Como eu também tive amigos que diziam que eu fazer direito internacional público e o direito penal, e você vê que nem tudo isso, né, se concretizou. Eu não deixei de trabalhar com constitucional, porque é impossível você não ter constitucional, né? Mas eu não me dediquei exclusivamente ao direito constitucional, mas eu fui recebendo ali demandas. E você vai recebendo demandas e vai tendo que se interessar por aquilo. Então, isso é essencial, né? E não tem coisa ruim e coisa boa. Este ramo do direito é maravilhoso, este não. Você tem todos os ramos do direito, eles se encontram, né? Essa é a verdade. A gente fala, eu sou especialista nisso, eu sou especialista naquilo, mas, na verdade, você tem um encontro dos ramos do direito. Se nós três aqui, em cada uma das áreas que a gente atua, a gente ficar aqui conversando, a gente vai achar vários pontos em comum, né? Vai achar pontos em comum entre a Previdência Complementar, o direito do trabalho e o direito do consumidor, a gente já tem aí o encontro, né? Se você quiser encontrar relação da Previdência com as relações internacionais, você vai encontrar. Então, você vai para tudo
tudo você vai ter isso. Agora, o nosso direito, ele está evoluindo para alguns sinais que a gente tem que prestar atenção. O primeiro, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que se preocupar, mas não preocupar negativamente, é positivamente, é que a gente está se aproximando da common law. Né? Cada dia mais a gente está vivendo aí numa forma de direito que emana da jurisprudência. Né? E isso tem suas virtudes, né? E seus defeitos. Né? Então, os advogados eles precisavam se concentrar muito nestas decisões que emanam do Poder Judiciário, de como elas estão sendo, né, tabeladas, digamos assim. Né? Essa sistematização do Poder Judiciário em cima da jurisprudência e da última palavra ser uma sentença é uma coisa preocupante. Ainda mais se a gente não tiver o correto entendimento da relação social que está colocada para o juiz. Né? Tenho muito receio quando eu ouço, não, olha, põe qualquer coisa no contrato, que na verdade, se precisar, a última palavra vai ser do judiciário. E você ouve muito isso no mundo empresarial, né? Você cria ali contratos, não, mas isso daí, vamos deixar a cláusula assim, porque qualquer coisa, a última palavra vai ser a do judiciário. Né? Ruim isso, principalmente por eleger só o judiciário, e ruim porque ele tem ali a gente está deixando hoje formar determinados julgados dentro do judiciário que vão se sistematizar e que vão ter uma influência como lei, né? Lei que é na nossa vida. E eu acho que ninguém está prestando muita atenção nisso e se preocupando com isso. Então, o advogado que se preocupar com isso, começar a sistematizar isso, ele tem uma carreira pela frente aí, inclusive de poder atuar para evitar que o judiciário tenha decisões que sejam ali descasadas da realidade dos fatos que estão colocados. Né? Todas as outras áreas, elas não, mesmo que a tecnologia avance e que a gente tenha sentado aqui no meu lugar uma inteligência artificial muito mais nova, né, chamada Ana também, para não ficar chato, né? O direito, eu não vejo que seremos todos substituídos. Seremos substituídos naquela parte em que devemos ser. Não é possível, né? Eu ter que ficar para fazer um levantamento jurisprudencial, eu ir até a biblioteca da ASP, pegar, baixar todos os livros e olhar cada um e anotar, né? A Paula está me olhando, ela disse assim, nunca fiz isso na minha vida. Certamente, Paula, você nunca fez isso. Acho que a Evelyn também não, mas eu fiz, viu? Eu fiz. Devo dizer que tem um pouquinho de diferença da minha geração para da Paula. Eu cheguei a estagiar no escritório de advocacia e usar manualmente os julgados da ASP. Você tinha uma coisa que se chamava Lex, né? Que também tinha jurisprudência. Eu tenho os tomos aqui no escritório, se você quiser ver a título de relíquia, museu, pode vir aqui. Eu herdei os do meu pai. Então, mas essa é a realidade. As coisas que são automáticas agora. Conhecimento, a visão humana, eu diria até o nosso poder de avaliação das coisas, envolvendo, inclusive, aspectos morais, aspectos emocionais, não vão ser substituídos. Agora, nós temos que saber interagir com isso. Então, todas as áreas do direito, elas têm ainda toda a sua forma de expressão e de carreira. Saliento especialmente a área de contratos. É uma outra área em que a gente está cada dia mais com contratos diferentes e que precisavam ser remodelados, inclusive. Os contratos, eles não estão considerando as relações como elas já estão acontecendo, né? Então, hoje, questões ligadas a direitos
por meio digital, as questões ligadas a compras online, as questões ligadas ao que nós estamos fazendo aqui, o uso da imagem, de vídeo, de voz, a proteção dos dados das pessoas, né? Tudo isso aí vai evoluir. O nosso direito está longe de amparar o que vai ser necessário para a proteção de dados. Nem estou falando só de LGPD, da proteção dos dados pessoais, a proteção de dados como um todo, como nós vamos nos relacionar dentro do ambiente digital. Né? Os contratos eles ainda estão num padrão lá do Código Civil, que não está pronto para isso. Né? Então, esta área também é uma área que vai merecer uma especial dedicação. Nossa, Ana, foi muito conteúdo, várias reflexões enquanto você falava, fiquei pensando nessa evolução do direito, as áreas do direito. Eu sempre falo para os alunos e para as alunas, acho que uma das coisas mais brilhantes que a gente pode ressaltar no direito é justamente ele ser interdisciplinar. A gente não pode colocar ele numa caixa, eu não posso colocar o direito internacional numa caixa, o direito consumidor na outra, o direito societário na outra, o direito trabalhista na outra, e afinal de contas, uma questão social tem diversos impactos, como você mencionou. E o futuro do direito a gente não consegue realmente prever, né? Tanta coisa pode acontecer de lá para cá. Se a gente estivesse falando sobre essas questões em 2019, a gente não sabia que a gente ia enfrentar uma pandemia, que tantas coisas que já estavam caminhando para a tecnologia se firmaram aí numa questão virtual. A gente está gravando hoje também já nessa perspectiva da tecnologia ter evoluído. O podcast surgiu na pandemia, né? Essa perspectiva da gente ter essa comunicação virtual cada vez mais forte. Mas eu acho que para quem está nos ouvindo até esse momento, também está pensando em diversas áreas que pode atuar, ou quem também não é do direito, pensando o que pode colocar isso na sua área de atuação, você como mulher atuando nessa área também, sendo aí um grande exemplo de luta, porque não deixa de ser, né, ter tido todas essas barreiras e ter superado essas barreiras. Então, eu queria agradecer a sua presença em nome do podcast, em nome da ESA, em nome da Evelyn, que é a minha companheira aqui do podcast, por partilhar da sua trajetória, do seu conhecimento e pela sua disponibilidade de tempo. Muito, muito obrigada, Ana. Ana, antes de passar a palavra para você, também queria agradecer imensamente. Tenho aprendido muito diuturnamente com a Ana, com o trabalho que em conjunto estamos desempenhando na Escola Camis, justamente para trazer essas novas possibilidades de resolução de conflitos no direito. Queria te agradecer imensamente e pedir para que você, por gentileza, passasse uma mensagem final para as nossas estudantes de direito, para as nossas advogadas, que muitas das vezes esse é o maior objetivo do podcast, né? A gente precisa de referenciais, então nesse momento você tem sido muito um referencial positivo para mim também, né? De como que a gente vai perseguir, continuar nos nossos objetivos, convolar os objetivos, né, no decorrer da nossa trajetória. Então, se você pudesse passar uma mensagem final para as nossas advogadas e estudantes de direito, e na verdade todos aqueles que querem continuar aqui na atuação no direito em relações jurídicas, em profissões jurídicas, na verdade é isso. Bom, sou eu quem agradece muitíssimo aqui o convite. Paula, Evelyn, foi muito bacana participar aqui com vocês. Agradeço a ESA, essa iniciativa é muito positiva. Nossa, rimou, iniciativa positiva. Vocês não exploraram o meu ramo de poetisa, né? Esqueceram. Rimou também, de novo. Vamos fazer um outro só em prosa e verso. É isso? E você, Evelyn, me pede uma mensagem, né? E a Paula antes falou do caráter interdisciplinar do direito, né? E o principal ponto, eu acho que para quem estuda o direito, para quem estuda qualquer coisa, o primeiro deles é não ter preconceito, né? E preconceito no que ele é, um pré-conceito de alguma coisa, né? Se você já tem preconceitos que você mesmo se colocou, você não vai ter interesse
e não vai ter interesse por uma coisa aqui que nós estamos fazendo juntos. Vocês disseram, poxa, muito obrigado, sua trajetória me ensina. Não, vocês também, todo mundo, é coletivo, isso é uma troca. Né? Quem dá aula, como vocês duas dão aula, como eu dou aula, a gente está na classe de aula, não é só para ensinar. Quantas coisas um aluno levanta e fala para a gente, nossa, mas ele tem um ponto, né? Eu não vi esse ponto. Se eu tivesse um preconceito e eu achasse que eu tinha que só ensinar o aluno, o que eu ia fazer com aquilo? Eu ia deixar de lado, ia dizer, não, eu que sei, eu que vou passar essa mensagem. Na verdade, o aprendizado ele surge de uma interação coletiva livre de preconceitos. E é isso que a gente tem, né, que ter. Eu todo dia aprendo com a Evelyn, eu todo dia aprendo com a Paula, por quê? Eu estou conversando com vocês, vocês viram várias coisas no mundo, eu vi outras coisas do mundo, e juntos nós podemos chegar aí a outro, né, ponto de conhecimento. É isso, é uma troca, uma interação sem preconceito. Vá por esse caminho que você vai bem. Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Muito, muito obrigada. Obrigada a vocês. Um abraço.